Olá, meu guerreiro, olá, minha guerreira, aventureiros desse espaço cibernético que, inclusive, compõe o nosso tema da aula de hoje. É uma satisfação muito imensa tê-los novamente aqui no nosso canal Filosofia em Foco, especificamente dentro das nossas aulas de sociologia. Gostaria de dizer que, para trabalhar a temática de hoje, nós iremos nos focar num texto escrito pelo professor André Lemos, que compõe, a princípio, uma das obras obrigatórias do Programa de Avaliação Seriada, o PAS, da Universidade de Brasília. No entanto, não quero que caiam no equívoco de achar que este é um curso ou uma reflexão específica para essa turma. Na verdade, você, meu guerreiro e minha guerreira, que está estudando para o vestibular da Universidade de Brasília, é importante que acompanhem também as nossas reflexões, visto que é a mesma banca, a mesma instituição que irá elaborar a sua prova, e se ela coloca essa leitura nas listas obrigatórias do programa de avaliação seriada, ela já está indicando qual é a visão que ela mantém sobre essa temática. Você, por outro lado, meu guerreiro e minha guerreira, aventureiro, para o seu turno, para o preparatório do Enem, também convido a permanecer nessa videoaula e acompanhar todas as reflexões que vamos fazer, visto que trata-se de uma temática relativa à chamada sociologia contemporânea, e você, estudante para esta prova, sabe mais do que tantos outros será cobrado de você no fim do ano a competência e a habilidade de intervir sobre as problemáticas sociais. E aqui é colocada uma delas, que nas últimas provas já caíram algumas questões relativas a essa questão. Por isso, sem mais delongas, o que eu trago aqui para a nossa aula de hoje é justamente um levantamento a partir dessa leitura de André Lemos. Tudo bem? O texto ele foi organizado segundo esse mapa mental, mas gostaria de dizer que ele não, para trabalhar o tema da sabercultura, nós não podemos nos limitar a essa leitura. Seria importante que cada um de vocês também observassem outros materiais, que vocês também observassem o nosso próprio comportamento diante desse fenômeno contemporâneo, para que aí ampliemos, portanto, a nossa compreensão sobre o tema. Meus queridos e minhas queridas, o professor André Lemos é um professor da área de sociologia e se aventura, talvez dentro do Brasil, é uma das maiores autoridades dentro do debate da cybercultura. É, portanto, referência no assunto. E o PAS da UNB vai cobrar do candidato e dos demais, como eu já disse, a leitura dessa obra que não traz nenhuma complicação em termos de linguagem acadêmica ou científica, é uma linguagem muito simples e que nos desperta para uma reflexão, como o próprio subtítulo diz da obra, para entendermos a época em que vivemos. Para iniciar a nossa reflexão aqui sobre o tema, o autor vai nos dizer que existe na contemporaneidade uma relação muito íntima entre as tecnologias da informação, entre a cultura e entre as relações sociais. Para o autor em questão, quanto mais a intercambialidade entre essas três esferas, sobretudo a partir das últimas décadas, a partir dos anos 70 para cá, surge ou desperta-se ou levanta-se, por assim dizer, um conjunto de problemas que, obviamente, até então ou eram despercebidos ou não existiam, mas que foram ressaltados e que a partir de agora demandam de nós, sejamos analistas, estudiosos, cobra-se de nós uma postura para entendermos os problemas que são trazidos dessa associação entre as três esferas, para que possamos cada vez mais refinar a compreensão sobre a época que vivemos, a chamada Era da Informação. E é nesse contexto, portanto, que se insere a chamada cybercultura. O autor vai definir a cybercultura como, nas suas próprias palavras, uma forma sociocultural
que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas. Percebam aqui, meus queridos e minhas queridas, a importância desse termo aqui, simbiótico. A ideia da simbiose obviamente, vem lá da literatura das ciências naturais, como a ideia de que uma depende da outra, existe essa contribuição mútua para que possam existir essas três esferas: a sociedade, a cultura e as novas tecnologias da microeletrônica. A associação entre esse tripé vai dar origem ao que o autor chama de cybercultura. Para o mesmo, ela caracteriza a própria contemporaneidade. Nós não devemos cair no equívoco de entender que não existia sociedade antes, ou que não existia cultura antes, ou que até então não existisse, não existissem tecnologias microeletrônicas. Em nenhum momento o autor vai dizer isso no texto, mas o que ele está querendo propor é que a partir desse momento da chamada contemporaneidade, passou-se a existir uma simbiose entre essas três esferas. E é isso que encaminha o conceito de cybercultura para o autor. É interessante que qual é a visão que André Lemos possui da cybercultura? Em outras palavras, qual é a sua epistemologia? André Lemos vai nos dizer que o imaginário contemporâneo, ou seja, aquilo que nós chamamos de senso comum, vai ser distinto em dois grandes grupos. Aqueles que mantêm um otimismo exacerbado com relação a todo esse processo de tecnologia contemporânea e as transformações que eles trouxeram, muitas das vezes vão até cunhar visões utópicas com relação ao idealismo, a uma evolução que provavelmente não vai acontecer. Seriam os futuramas que encontramos por todos os lugares. Agora, André Lemos também vai dizer que no outro extremo, existem os chamados pessimistas exacerbados, aqueles que são céticos em seu posicionamento, criando visões distópicas, ou seja, uma ideia de que existe todo um controle de poderes e que esse controle cada vez mais encaminha uma anulação ou até mesmo uma alienação por parte dos indivíduos. André Lemos vai chamar atenção no texto de que esses dois extremos de pensamentos, eles são prejudiciais para nós, se nós quisermos entender com maior propriedade a cybercultura. Por isso que André Lemos propõe que nós, na verdade, evitemos esse determinismo ou essa dicotomia entre utópicos e distópicos. Para ele, em suas palavras, devemos nos concentrar nas diversas oportunidades que se abrem e desconstruirmos discursos alicerçados em preconceitos que não se comprovam nas atuais estruturas técnicos sociais contemporâneas. Por isso, meus queridos e minhas queridas, é óbvio que André Lemos está trazendo uma visão um pouco mais pós-moderna com relação ao fenômeno da cybercultura, em não prezar pelos determinismos do antagonismo entre utópicos e distópicos, mas também não se posicionar numa via média. André Lemos deixa claro na sua própria citação uma visão aberta para reconhecer tantas as diversas oportunidades que podem surgir desse contexto. É essa proposta, portanto, trazida do autor e que ele mantém durante todo o texto quando investiga o fenômeno da cybercultura. Quando ele, num determinado momento da comunicação, traz a construção histórica, André Lemos vai entender que, desde o projeto iluminista do século XVIII, já se podia notar ali, vamos dizer assim, o plantio da semente que no século XXI encaminharia a chamada cybercultura. Qual foi a grande contribuição que os iluministas trouxeram, segundo o autor? Bem, ele vai nos dizer que, a partir desse momento histórico, houve entre os europeus um despertar muito grande para dominar a natureza
a partir da grande valorização da racionalidade humana. É óbvio que o projeto iluminista, como decorrência do humanismo, do antropocentrismo, da ciência moderna que já nascera no Renascimento, ele vai consolidar a ideia de que sermos racionais permitirá ao homem controlar e dominar a natureza ao seu favor. Por isso, entendemos aqui que há uma livre utilização científica para entendermos, explicarmos e até mesmo interferirmos na realidade de mundo. Ora, falar, portanto, na cybercultura, ela nasce concretamente a partir da década de 70, que foi consagrada na história como o momento da terceira revolução industrial. E é aqui que vai, segundo o autor, transformar, né, o mundo em dados binários, ou seja, toda a realidade ela passa a ser convertida num sistema lógico de bits e todas as suas decorrências, bytes, kbytes, megabytes. Então eu transformo a realidade num sistema binário, numa linguagem agora informatizada, e essa linguagem informatizada é que vai me permitir, já a partir das inspirações iluministas, intervir no mundo. É a apropriação humana da realidade. É com essa linguagem e com as técnicas binárias da informática que o ser humano passou então a construir o mundo conforme as suas vontades, seja no campo da política, da comunicação, das artes, da própria cidadania, enfim. Nós veremos como todas essas transformações ao longo trouxeram uma reestruturação para pensarmos a nossa época. E ao longo do texto, o autor vai levantar algumas questões que foram trazidas por esse novo fenômeno da cybercultura. Segundo ele, nós podemos pensar em questões como uma nova configuração do espaço temporal, de uma nova estrutura técnica, da ampliação desse próprio contexto de cybercultura, das metáforas que surgem a partir de então, das novas práticas comunicativas, das novas relações sociais, da forma de se produzir arte, até mesmo da forma de intervir no corpo humano chamado cyborg, as questões políticas que são transformadas e, além disso, impactam na própria forma de exercer a cidadania dentro das cidades. Aqui, meus queridos, eu vou passar de modo muito breve pelos tópicos elencados no texto, que não suprimem, obviamente, a sua leitura atenta desta obra. Quando o André Lemos vai falar da nova configuração do espaço temporal, o autor quer dizer que, na verdade, a partir de então vai haver uma diminuição dos lapsos temporais. Então, a transação de informações, ela passa a ser cada vez mais instantânea, cada vez mais urgente. E é por isso que se desvincula a ideia do que é o espaço e do que é o lugar. A minha noção de espaço, ela já não corresponde mais à minha noção de onde eu estou. Um exemplo prático é o que está acontecendo nesse momento. O lugar em que me encontro é aqui a minha bancada, no meu quarto, diante do meu computador, gravando a minha videoaula. No entanto, o espaço trazido pela cybercultura não tem nada a ver com o lugar em que me encontro. O espaço ele passa a ser ampliado, ele passa a ser maximizado. É essa noção que André Lemos diz ser resultante da cybercultura. E é interessante que os cliques eles passam a ser decisivos para tanto aumentar ou diminuir o tempo das coisas, das transações, das informações, como também para ampliar ou até mesmo diminuir os espaços. Os cliques eles são decisivos para enviar arquivos, para receber arquivos, para aceitar, para não aceitar. Os cliques, como o próprio autor coloca, eles são fundamentais, eles são as peças-chaves para que toda essa lógica de tempo e espaço seja reformulada. Por isso, amplia-se as formas de ação ou das possibilidades de nós podermos nos comunicar e agir sobre o mundo ou agir perante outras pessoas. É essa nova configuração trazida pela cybercultura e que conota também uma nova estrutura técnica, porque a partir de agora, o indivíduo
Ele é ao mesmo tempo emissor, receptor, mediador. Enquanto nas formas de comunicações anteriores à cybercultura, as mídias, os meios de comunicação em massa, esses três, essas três esferas do sistema comunicativo, elas eram separadas. Elas se encontravam em instâncias ou pessoas diferentes. A partir de agora, o meio digital da cybercultura faz com que, ao mesmo tempo, nós possamos emitir informações, como, por exemplo, eu aqui apresentando a vocês o conhecimento deste tema da nossa videoaula, mas, ao mesmo tempo, eu sou receptor, porque eu tive que ter contato com o texto do autor através da internet, porque eu li um PDF disponibilizado, né, na grande web, mas ao mesmo tempo eu sou receptor porque eu também recebo informações da parte de vocês, meus caros alunos, seja pela plataforma Canvas ou seja através do nosso canal aqui no YouTube, quando vocês trazem dúvidas, quando vocês trazem críticas. Eu sou, nesse momento, também receptor e mediador, porque eu tenho também de ser cobrado a saber mediar e a saber criar um campo comum de diálogo entre diferentes alunos. Por isso, a internet possibilita essa nova intercambialidade que se estabelece. Não somos mais três instâncias distintas, porque o próprio indivíduo ele pode ser ao mesmo tempo elas três. E aí ele vai nos dizer que cria-se uma ordem dionisíaca, e aqui ele faz uma referência evidente à própria noção nietzschiana. Se antes nós tínhamos formas de comunicação apolíneas, em que de um lado se encontra o emissor, do outro o receptor e entre eles o mediador, bom, agora nós falamos uma lógica ou numa ordem dionisíaca, em que tudo, na verdade, está se transformando e atuando ao mesmo tempo. Agora, quando ele se questiona sobre a possibilidade de ampliar o fenômeno, André Lemos ele não é, como ele já apresentou no começo, nem utópico nem distópico. Em sua posição tanto quanto sintonizada à própria realidade, embora com uma visão, com uma proposta desconstrutiva, André Lemos diz que é um fenômeno hegemônico. Em outras palavras, a cybercultura ela vem cada vez mais ampliando os seus espaços sociais, de transformações inclusive. Mas nós não podemos negar que ele é excludente. E ele coloca que isso não é uma questão só dentro do Brasil ou uma questão geopolítica que confronta o norte ou o sul global. Não, ela é excludente em todas as instâncias e entre as instâncias. Por isso é que é importante, na visão do autor, trazer as lutas sociais realmente para se reivindicar a ampliação da participação ou do envolvimento daqueles que não fazem parte desse sistema cibernético que é, segundo o autor, hegemônico. Ele não vai cair no equívoco de achar que é um caminho sem volta. Porque ele diz que todas as formas de comunicação ou todos os projetos humanos, eles são passíveis de serem construídos e desconstruídos. Então não é um caminho sem volta, mas já que ele se coloca como hegemônico nesse contexto contemporâneo, devemos sim reivindicar a importância de trazer a ampliação da participação dentro dele. Agora, dentro da linguagem informática, da cibernética, vão surgir novos termos, novas expressões, como, por exemplo, upload, download, por exemplo, né, hardware, software, por exemplo, são termos que surgem, esse novo léxico é imposto àqueles que querem fazer parte desse novo contexto. Mas André Lemos vai pontuar a importância de nós não usarmos esses termos simplesmente por usar, ou como se fosse uma noção superficial apenas como um passaporte para poder fazer parte da esfera. É interessante que, para o autor, é fundamental que nós saibamos problematizar melhor esses termos, saber dos seus significados, das suas possibilidades, dos seus significantes, dos seus significados, dos seus símbolos, para que então compreendamos de fato o que está acontecendo na realidade. Não tomarmos, em outras palavras, esses conceitos, esses termos simplesmente por tomar.
mas é importante que saibamos refleti-los sobre o que eles estão indicando ou as possibilidades também de reestruturá-los para se vincular ou para desconstruir ou para reinterpretar a própria realidade. A partir de então, não devemos fechar os olhos de que as formas de comunicação elas se transformaram. A partir de agora fala-se muito mais em redes, e redes são essas articulações complexas. Já nós vimos em alguns momentos anteriores que o interlocutor, o emissor, o próprio meio, eles acabam se confundindo, e essa confusão dionisíaca, como diz o próprio autor, cria-se essas chamadas redes de comunicações. E é óbvio que a partir de então torna-se cada vez mais difícil o processo de controlar os fluxos e os conteúdos que são disseminados dentro dessa lógica. E é aqui que nós encontramos muitos esforços por parte de estados, por parte de certas instituições, até mesmo recentemente no Brasil, por parte do Poder Judiciário, de tentar investigar, de tentar controlar. E aqui uma questão se coloca: se de fato o poder político ele é capaz de lidar com essa nova realidade que não tem mais fronteiras. E se ela não tem mais fronteiras, é difícil você talvez exercer, né, com certeza, né, não é talvez, mas com certeza, exercer aquele monopólio do uso da força legítima, por se tratando de uma questão muito mais abstrata, muito mais fluida. Surgem novas relações sociais. E aí, André Lemos é interessante nesse momento do texto, meus queridos, que ele vai nos dizer que, na verdade, não vamos cair na utopia de entender que a partir de agora as pessoas não se conversam mais olhando nos olhos, as pessoas, na verdade, estão se distanciando. André Lemos está dizendo: olha, na verdade, isso já era uma prática que acontecia nas relações sociais físicas, materiais, por assim dizer. O que a cybercultura trouxe é, na verdade, transpor essas realidades sociais para um novo plano. Então, é óbvio que em muitos momentos nós tínhamos pessoas com as quais nós não olhávamos nos olhos, com as quais nós mantínhamos segredos, mistérios, ou às vezes quando nós queríamos realmente comprometer a moralidade de alguém, nós fazíamos fofocas, por exemplo, e nada mais é do que acontece hoje na internet, quando certas fotografias, quando certos áudios viralizam nas redes sociais. Então, para o autor, elas, na verdade, essas novas relações sociais não são em sentido ontológico, mas em sentido, na verdade, de transposição para uma nova realidade do que já eram as relações sociais. A arte também muda a partir de agora. Agora se fala em tendências das colagens, por exemplo, das hipertextualidades, fala-se muito mais nos discursos em redes, fala-se mais não numa linearidade, mas num contexto muito mais dionisíaco, né, daquela lógica do caos, da desordem, em que, para além da mera exposição, da mera audição, nós temos realmente esse intercâmbio entre o artista e o público, na medida em que ele recebe elogios, ele recebe apoios. Existem vários exemplos de bandas, por exemplo, que gravaram seus clipes a partir de vídeos que os internautas mandam, ou a partir de áudios. Nós temos programas de televisão que estão diretamente conectados com o seu telespectador através da internet. Então não existe mais aquela separação entre quem expõe, o artista, e aquele que consome a arte, o próprio público. Agora, na verdade, existe uma troca, uma simbiose muito grande entre ambos. O cyberbog é outro conceito trazido pelo autor. Refere-se, na verdade, à forma como o nosso corpo ele passa a ser controlado pelas informações. Se antes, no contexto até dos anos 60, 70, 80, a grande proposta de intervenção no corpo humano para mostrar uma nova época era através das tatuagens, era através dos piercings, do pintar os cabelos, por exemplo, André Lemos vai dizer que na cybercultura, agora colonizar o nosso corpo é a partir de próteses. E essas próteses aqui, só ajustando aqui a correção da palavra, essas próteses são aquelas
são aquelas movidas por microchips que conseguem fazer o ser humano colonizar, interferir nas suas deficiências e, a partir das informações lançadas pelo cérebro, a partir de impulsos, né, eletrônicos, ele consegue se libertar de uma limitação fisiológica. Esse é o chamado cyberbullying. As questões políticas também são repensadas a partir de agora. André Lemos, ele reconhece que existe uma tensão muito grande entre o controle estatal, essa busca por parte dos governos de tentar fiscalizar, acompanhar, monitorar, prever ou até mesmo disciplinar o que pode ou não pode ser veiculado, mas ao mesmo tempo, no outro espectro, nós temos os cidadãos, aqueles que anseiam por participação, por decidir questões políticas, questões relacionadas à sua realidade, intervir, opinar, debater. E dessa tensão surge a importância, segundo o autor, dos ativistas políticos da cybercultura, aqueles que estão comprometidos em criar um diálogo entre esses dois âmbitos da esfera, para que possamos pensar em políticas públicas, em articulações, em diálogos que evite cada vez mais o controle estatal e que permita a maior participação por parte dos cidadãos. Por isso, as questões políticas, elas ganham uma dimensão muito grande a partir da cyberpolítica e que vão se concretizar, como ele coloca, na chamada cybercidadania, né? A cybercidadania, ou a cyberdemocracia, como ele também utiliza em alguns momentos como sinônimos no texto, vai remeter à ideia dessa ampliação dos meios ou dos veículos de comunicação para que o cidadão, o eleitor, ele possa participar, interferir nas decisões. É interessante, por exemplo, quando o Senado ou quando a Câmara dos Deputados lançam consultas públicas em seus sites. Isso aconteceu recentemente com o próprio Enem. Vocês viram, tanto que o Enem deste ano, de 2017, ele sofreu algumas formatações, algumas mudanças, a partir de uma consulta pública que foi lançada na internet. A própria reforma do ensino médio também teve uma plataforma para consultar os cidadãos. Enfim, o outro exemplo é o próprio metrô que nós temos aqui em Brasília, que dispõe de uma linha no WhatsApp, de um número, para que o passageiro possa, através dessa rede social, fazer denúncias, por exemplo, de maus tratos, de abusos sexuais, de roubos, de furtos, de maltratamento ou de falhas na prestação do serviço. É essa chamada cybercidadania que é trazida e que é incentivada, segundo o autor, a partir da cybercultura. Quando ele vai concluir o texto, André Lemos vai trazer algumas propostas de leis para repensarmos a cybercultura. Em outras palavras, ele vai dizer sobre a importância da reconfiguração. Aqui ele fecha o texto dizendo novamente sobre como é prejudicial continuarmos pensando a partir daquele dualismo entre utópicos e distópicos. É preciso desconstruir essa ambivalência para que consigamos entender as diversas possibilidades que a cybercultura traz. Esse posicionamento deveria ser uma lei para entendermos melhor a realidade que vivemos, segundo o autor. Também é importante que nós liberemos o polo do emissor. Se nas grandes mídias de massa, nos meios de comunicação modernos, nós tínhamos sempre o emissor, o receptor e aquele meio, aquele que mediava a comunicação entre ambos, cada vez mais se faz importante liberar a atenção do emissor e cada vez mais entender essa miscelância que forma entre todos. E desde então, é importante e é fundamental que nós transformemos o PC, o personal computer, né, que nós temos os nossos computadores domésticos, em CC, ou como ele diz, os community computers, ou seja, transformar aquilo que é pessoal, que é propriedade privada, cada vez mais em instrumentos de coletividade. Não é uma proposta socialista de forma alguma. É uma proposta de entendermos a importância de sairmos da esfera individualista, micro, e passarmos a entender as redes e todas as suas potencialidades
ou também limitações que são trazidas pela chamada cybercultura. Meus queridos e minhas queridas, de modo geral, são esses os temas levantados pelo autor que é exemplo e que é referência quando se trata do debate sobre cybercultura, tema fundamental e importantíssimo dentro da sociologia contemporânea. A partir dele, espero que você consiga fazer várias leituras, que você consiga fazer todas as suas viagens e reflexões, inclusive também levantar as suas dúvidas, os seus questionamentos, e eu estou aqui para poder atender a todos eles e contribuir da melhor forma para a formação, a realização e o sucesso de todos vocês. Deixo a cada um o meu forte abraço e realmente o meu voto aos meus dizeres de quem acredita muito em cada um de vocês, porque juntos eu sei que nós iremos ao infinito e muito além do vestibular. Até nos vemos na nossa próxima videoaula. Um forte abraço.